Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou advogado e professor. Estou hoje aqui também com o nosso colega advogado e professor Eduardo Farias. E com o nosso querido Léo Goiaba Paixão. Antes de iniciar o nosso capítulo de hoje, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Lu, puxa aí. E hoje, a Makes Store, uma loja de maquiagem que tem tanto no Venâncio, na Asa Sul, aqui em Brasília, quanto também em Águas Claras, lá na Galeria Labelle. E aí, se você quiser, inclusive, você pode fazer as compras direto pelo Instagram, a rede de maquiagens, e lá tem muitas promoções para você. Inclusive, para quem segue o nosso podcast, tem 10% de desconto. Só chegar lá na loja e falar, olha, siga o podcast, Pode Advogar, e aí você vai ter 10% de desconto em qualquer compra que você fizer lá. E melhor, não tem limite de valor nesse desconto. E mais, se você também quiser o anúncio da sua empresa, da sua loja, aqui conosco, só entrar em contato lá no direct pelo Insta. Show, excelente. Bem, então, agora pra gente introduzir o assunto, como sempre eu vou falar que é importantíssimo, que já é quase um bordão, é um assunto importantíssimo dentre os diversos que a gente fala, iremos conversar sobre atendimento ao cliente. Dudu, ao longo dessa história, você teve algum mentor, ou você foi mais natural, ou você aprendeu na pancada mesmo? Como é que foi essa história de construção de atendimento ao cliente? Cara, pra mim foi meio que natural. Na verdade, eu vou te falar que eu tive um problema muito grande, que foi de precificação do trabalho. Eu nunca fui um exímio vendedor, né? Na verdade, eu nem tive esse contato de venda, de comércio antes, então eu tive que aprender um pouco a precificar. Agora, atender o cliente foi uma coisa que veio muito que natural, né? Eu não tive, assim, propriamente um paradigma, a não ser as próprias experiências de vida, né? Porque isso, de alguma forma, te contribuem. Então, poxa, para e pensa, quando você vai não só comprar, por exemplo, uma roupa, um tênis, como o vendedor te trata, mas em outras especialidades, quando você vai ao médico, quando você vai, por exemplo, no marceneiro, né, ou no escritório de engenharia, como você é recebido por aqueles profissionais. Então, eu partilhei muito dali de como eu gostaria de ser atendido pelo advogado. Então, fazendo esses paralelos, foi que eu consegui fazer os meus primeiros atendimentos. Excelente. E você sentiu uma diferença entre o cliente na seara criminal, na seara civil? Tinha uma diferença ali nesse atendimento? Vamos trazer para vocês aí que estão em casa assistindo. Tinha uma diferença? O que você sentia? Você tinha medo de atender o cliente? Você sentia certa vez inseguro? Qual que era o peteco aí? Como que funcionava isso? Cara, medo de atender eu nunca tive. Assim, receio do cliente. Eu não vou falar assim que todos os clientes criminais que eu atendi 100% seguro e tranquilo em relação a receios e medos. Não da parte do meu trabalho. Isso aí eu tinha bem tranquilo. Mas de histórias que eu via, consequências, né? Mas eu sabia que a transparência com o cliente criminal, na sua maior intensidade possível, ela me faria ter a certeza de que eu não seria futuramente prejudicado. Então, você parar para pensar aí que nesses 10 anos eu não tive muita intercorrência, na verdade teve uma, mas de modo muito velado, e depois a gente até expliquei para o pessoal como se deu, mas em relação a essa questão da transparência, né? Então, você ser transparente, mas eu senti uma diferença que eu precisava ter em relação ao atendimento com o cliente civil e com o cliente criminal. O cliente civil, ele pode ter o maior problema que for. Ele vai chegar no seu escritório e, a maior parte das vezes, ele vai conversar com você num tom de voz alto. Ele não tem problema se outras pessoas participarem da reunião, mas o cliente criminal não. O cliente civil, ele pode estar tendo a casa executada, o carro executado, que ele vai rir às vezes disso. Ele só não vai rir quando for uma questão de saúde. Agora, tirando isso, cara, eu já atendi pessoas que foram fazer inventário e elas contavam a história rindo. Sabe, do que estava acontecendo, da treta familiar, porque inventário sempre vai dar problema, né? É uma regra que não tem exceção, sempre, por mais simples que seja, sempre tem algum problema, se não é entre os herdeiros, é no cartório, ou é em juízo, ou é com o Ministério Público, mas sempre vai ter problema. E eu percebi que o cliente criminal, ele gostaria de um pouco mais de sigilo no que ele estava me contando, mesmo que ele fosse a vítima. Fui contratado para ser querelante já de alguns casos, de injúria e briga entre tia e sobrinha, e eu percebia que ela gostaria de ser atendida em sigilo.
Então, o mínimo de pessoas na sala possível, a forma dela contar a história machucava ainda mais porque as ofensas que ela havia sofrido, elas eram decorrências direto do falecimento do irmão dela. Então, a sobrinha não soube absorver isso muito bem, era uma questão de mudar o irmão da vítima, pai da querelada, de um hospital, e a responsável era a minha cliente. E o médico falou, olha, você quer mudar ele de hospital? Você pode, só que ele vai morrer virando a esquina. Então você vai ter que assinar esse documento aqui. E a sobrinha falando, eu quero que meu pai seja atendido em outro hospital, não quero que ele fique nesse hospital. Os dois hospitais particulares, muito bons. E aí a minha cliente falou, olha, você me desculpa, mas depois que o médico disse isso, eu não vou assumir a responsabilidade do meu irmão morrer. Ele tinha uma bactéria no coração. E aí ela não assinou. Cara, 5 dias depois ele morreu. E aí essa querelada, ela, por mensagem, ela xingou a tia 41 vezes. Só abrindo parênteses, essa história é legal, porque eu nunca vi um vocabulário pra xingamento tão forte quanto aquele, velho. Desconsiderem a parte que alguém faleceu, né? Pensa só nessa parte do xingamento. Xingar. Cara, 41 xingamentos, velho. Diferentes. Felipe, ela não repetiu. Tinha palavrão ali que eu nunca ouvi na minha vida, velho. Abriu um dicionário de xingamento. Exatamente. E falou assim, é hoje. Cara, tu já ouviu falar em prostitute gariranha? Não. Cara, mas tava lá, velho. Prostitute gariranha. Mano, eu nunca vi aquilo, nem antes e nem depois. 41 xingamentos. Ficou marcado. Ficou marcado, cara. E aí foi bom, a gente dispensou o tempo circunstanciado de ocorrência, né? Já tinham todos os elementos ali de justa causa e a gente ajuizou a queixa-crime. Mas eu percebi, nesse atendimento em específico, ele me marcou muito. Porque eu não estava atendendo nem o acusado, o investigado, eu estava atendendo a vítima. E ela, nessa sensação de que ela precisava de privacidade. Uhum. Então, eu percebo que o cliente criminal, ele reclama um pouco mais de privacidade por, entre aspas, mais boba que seja a coisa, mais simplório que tenha sido o crime. Até mesmo quando o cliente, ele foi o agente da injúria ou da difamação, ele é investigado por isso, que são crimes que a gente sabe que, cara, dificilmente uma pessoa vai ser presa por isso. Então, eu percebi muito essa diferença em relação à questão da privacidade que o cliente precisa. Entendi. E você acha, assim, que é necessário uma preparação para atender nichos diferentes? Ou então você chega lá na hora e sente a vibe do atendimento? Você acha que precisa de algo anterior, algo que te prepare para aquela situação? Ou realmente chegar lá na hora você sente o cliente e consegue fazer esse direcionamento? Cara, eu acho que a ambientação do local, ela é interessante. Então, por exemplo, eu vou atender alguém que praticou um crime contra a dignidade sexual, ou está sendo acusado disso. Você entende que se for um homem e eu colocar uma mulher na sala, ele pode ficar constrangido com isso? E não só isso, mas eu penso também na galera que trabalha com a gente. Então eu não vou botar uma das estagiárias ou uma advogada para atender o cara junto comigo. Porque aquilo ali vai criar uma tensão entre os dois, ou pode vir a criar uma tensão entre os dois. Então, eu tento preservar nesse sentido. Mas a ambientação, e aí sempre que possível, né, atendendo com o menor número de pessoas quando for advogado. Quando for o caso criminal, e aí fazendo essa separação. Eu acho que isso é bastante importante, porque você preserva o cliente, a imagem do cliente, e você transmite até um pouco mais de confiança. Agora, quando o cliente procura imediatamente a advogada, é porque ele já se sente confortável. Sim. Então, se a advogada não estiver confortável para atender em razão da matéria, aí eu vou lá e dou um suporte. Mas quando ele me procura diretamente, aí eu faço essa reserva em alguns delitos. A gente sabe que até, às vezes, alguns investigados de crime de homicídio, a gente também faz essa preservação, porque tem alguns funcionários que não se sentem, não é que eles não se sentem à vontade, mas é que eles ainda não têm um nível de maturidade suficiente para ver algumas fotos, para ver alguns registros do laudo pericial, e aí por isso eu acho mais interessante essa preservação da própria pessoa, e paulatinamente você vai fazendo com que ela evolua. Mas aí já não é tanto um atendimento ao cliente, né? É um pouco mais da preocupação com a própria equipe. Sim. E tu também já atendeu clientes criminais e cíveis e observou essa diferença ou alguma outra? Bem, o que eu sinto hoje, assim, na prática, né? Como eu pego a coordenação de família do escritório, eu já tenho uma impressão que ela começa a diferenciar dentro do próprio âmbito civil. Porque se eu tenho uma relação contratual, dentro eu tenho, assim, a pessoa que tomou um golpe, ela se sente envergonhada, caiu num golpe. E eu sei que ela também não quer
um coletivo de pessoas ouvindo aquela circunstância que ela entende vexatória, ela fica constrangida, ela fica mais ansiosa. Então, no atendimento desse cliente, eu tento ser um pouco mais aberto, sabe, o coração mais... E não julgar os atos. Eu sempre falo isso. Quem julga é juiz. Não somos nós. Então, no criminal é simples que você não vai julgar a conduta do seu cliente. Mas o que eu quero dizer assim, também não julgo o fato da pessoa ter caído no golpe, ainda que seja o mais óbvio possível. Porque eu, recentemente, também tive um problema com tênis de uma pessoa que eu acompanhava no Instagram há meses. E quando eu fui ver, cadê o tênis, né? Caí também, acontece. Olha que eu acompanhei há meses, peguei o CNPJ da empresa, tava tudo tranquilo, não tinha ação, mas nunca chegou o produto. Então, meio que é uma situação que eu entendo que a pessoa se sente ridicularizada por estar passando aquela situação. Então, nesse caso, em relações negociais, a pessoa que caiu num golpe, ela se sente lesada e ela também fica constrangida de contar isso. E aí eu tenho aqui também dessas relações uma coisa que é mais objetiva, contrato. É a empresa que vai fechar, e eu sinto que às vezes a empresa está numa situação tão drástica, tão delicada, que a pessoa ela vem assim, procurando um advogado, o herói, o psicólogo. Então eu já sei que nesses dias, eu sempre converso no escritório para deixar a agenda mais folgada para essas pessoas, porque eu sei que vai demorar mais tempo. Então, inevitavelmente, eu já me preparo para o problema, sabendo o tempo que vai demandar. Então, é aquele esquema de coloca um chocolate na mesa, o clima, a ambientação, e a gente vai falar disso para fechar contrato, como que é importante um local com uma boa temperatura, dá umas dicas para vocês. Então, basicamente, com relação a essas duas situações negociais, tanto na questão de um contrato, da pessoa que está com uma hipercrise, ou um golpe, eu tenho uma certa preocupação maior, né? Agora, o ponto assim, consumidor que teve falha na prestação de serviço, eu acho que ele é mais simples, né? Acaba sendo um atendimento que eu preciso entender o contexto como um todo, então ele realmente passa a ser um pouco mais objetivo. E de outro lado, vem as ações de família. E aí essas são muito complicadas. Porque tu tens uma relação, não pode levar pro pessoal, não pode ser uma vingança, não pode ser uma briga, mas às vezes a pessoa vai te contando tanta coisa que você vai se sentindo incomodado com aquilo ali também, no sentido, nossa, mas como que fez isso com o filho da pessoa? Como que fez isso? Nossa, te deixou assim? Tu ouve o cliente, aí é uma ideia realmente assim de atuar ali para ouvir, porque a pessoa, ela quer falar. Ela quer falar. E aí ela vem e despeja todos aqueles problemas, volta e meia acontece de se emocionar. Então, Vira um pouco de psicólogo, né? Exato. Então, por isso que é importante até a consulta, porque por vezes você não cobra a consulta, e tem vários colegas no Instagram que falam, não cobra a consulta, você vai deixar de ganhar. Eu acho que uma situação como essa, às vezes, você passa 3, 4 horas, a pessoa vai lá e não vai pagar o seu preço e ela ficou lá contigo e você não cobrou nada. E aí tem estratégia para você fechar esse tipo de contrato. É um abatimento, sabe, no preço do valor final do contrato, e faça o abatimento, não seja fácil de conta. Você fala, olha, consulta é 500 e o preço 3 mil. Primeiro, assim, muito baixo, que processo é esse? E segundo, que é muito claro que você não abateu, sabe, tá em zeros redondos, assim, faz nem sentido. Então, assim, faça o que você tá prometendo, né? Vai bater 3.500, né? Era 3.500. Né? Não, então abata de verdade, faz uma continuidade, deixa o cliente sentir essa confiança em ti. Então, no âmbito do direito de família, o que eu sinto muito assim, eles buscam uma pessoa para desabafar, contam um problema e querem que você seja, para além de um advogado, um suporte. Então, realmente, são clientes que eu me preocupo com uma dedicação ao ser humano. Entender que existe um núcleo familiar. Porque também não pode ser visto só como processo, de jeito nenhum, senão dá um problema. Porque se tu pensar só como processo, o que acontece? Você vê aqui uma circunstância de direitos e esquece do humaninho, do ser humaninho que tá ali no meio dessa confusão. E os pais, os litigantes, eles esquecem do filho por diversas vezes, da filha por diversas vezes, e aquilo vira uma síndrome de briga, e a pessoa que tá sendo lesada com aquilo ali é a criança, e você sente que às vezes eles trazem as crianças no escritório, e às vezes fica esperando, às vezes fica lá, e a criança ela vai sentindo, ela vai absorvendo. Então eu tenho muito cuidado de não deixar a criança ouvir. Quando não é rixa entre os pais, eu gosto de tirar a criança. Porque a criança não precisa ouvir aquilo. Cara, e o pior do que os pais esquecerem dos filhos, eles passarem a instrumentalizar os filhos como um ataque pro outro cônjuge, né? Pro ex-cônjuge. Exatamente. Cara, e aí, assim, tem alienação parental, mas eu acho que devia ter uma gradação um pouco pior, sabe? Uma alienação parental qualificada. Mas tem a síndrome da alienação parental, que é quando ela já traz os efeitos na criança, sabe? Quando você consegue já verificar. Porque a alienação por exemplo, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E todos os colegas advogados que forem atuar na área de família tenham atenção com relação a isso. A criança não deve participar da reunião, porque vai ouvir algumas coisas contra o genitor ou a genitora.
Então tu tira. Se tu não tira, a alienação ela já tá presente ali, porque querendo ou não, o que que é a minha história contada para outro? É a minha versão dos fatos que eu tô transmitindo, com carga de sentimento, com toda a impressão que eu tenho. Então isso, inevitavelmente, ela faz uma projeção de hipótese enfim, de eventualmente ter uma alienação. Então é uma coisa que realmente demanda uma certa cautela, um carinho, uma atenção maior. Então, nesse caso, é sempre interessante fazer essa divisão dos dois pontos, das matérias em si. E aí, o que acontece? Quando tinha um criminal que eu pegava e assumia a integralidade da reunião, sempre tomava cuidado para entender primeiro o tipo de crime que a pessoa queria tratar. Não cuidado comigo, eu digo assim, cuidado com o cliente. Uhum. Porque o que eu sinto é que a falta de segurança sobre o assunto deixa o cliente inseguro. Isso para todas as áreas. Mas no criminal, a pessoa está realmente ali buscando a proteção do seu bem de liberdade. Então, realmente, ter um controle, um domínio sobre o assunto, nesses casos, eu acho que é imprescindível. Tanto é que quando tem execução penal, não é uma reunião que eu tenho costume de participar, porque a gente tem um especialista no escritório em execução penal. Então é sempre bom, assim, sabe, reconhecer os potenciais de cada um, justamente para que você tenha aquela pessoa que vai trazer o grande pilar de segurança. Então, quando falo de criminal, eu não tenho dúvidas, você que vai participar e vai conduzir a reunião. Eu vou estar ali, eventualmente, para um diálogo, mas nesses assuntos sempre tem que ter a referência. Cara, sensacional. E eu lembrei de um caso muito bom. Vou contar. Contei. Esse é muito bom, É uma situação muito delicada, onde o término de relacionamento, ele sempre é sensível. E imagine o seguinte, você teve fotos com seu companheiro, e vocês terminam. E aí, então, a pessoa começa a utilizar aquelas fotos como uma forma de pressão. Você lembra que a gente conversou? Uhum. Então, essa estratégia, por exemplo, no atendimento. Eu sei que é uma pessoa que pode não se sentir confortável se tiver, eventualmente, uma colega advogada para fazer essa reunião. Salvo, como tu disse, se foi procurada ela para conduzir esse caso. Por quê? Porque, inevitavelmente, a gente tem que olhar as conversas. Então, entra no campo da intimidade muito grande. E quando passar pelas conversas, você vai passar pelo nudes, né? Exato, pelos nudes. E então, você inevitavelmente esbarra com aquilo. Então, é uma situação que a gente já viu e já fez obrigações de fazer, e o processo a gente pede sigilo, justamente porque atinge a intimidade dos envolvidos. Também tem um outro caso, que era sobre erro na cirurgia estética. E aí, enfim, tinham as fotos da vítima, né? Então, eu conversei com o marido dela, eu conversei com ela e expliquei, olha, eu vou precisar mostrar pro juiz o problema. Se tu não se sentir inconfortável, eu não vou olhar as fotos, eu vou fazer todo o escopo com base no que tu tá me falando no laudo, mas eu preciso disso nos autos. Então, utilizar um recurso de visual justamente para o magistrado para o juízo ter essa ideia do que está sendo discutido, o que aconteceu, eu acho imprescindível. Então, eu propus a eles que, caso não houvesse ali essa disposição de se expor, que eu chamasse, né, uma advogada do escritório para conduzir, selecionar e fazer a triagem de fotografias. E aí os dois pegaram, conversaram, eu dei um espaço, eu saí da sala, eles conversaram e falaram assim, não, a gente está te contratando porque tem confiança em ti, tem confiança no teu trabalho. Então, é isso aqui. E é claro, você se sensibiliza, né? É uma situação muito delicada. A pessoa vai para lá com um sonho e teve aquilo. Então, eu acho que entender o ambiente do primeiro momento do atendimento, para além da matéria, sabe? Entender e conduzir sobre a questão ambiental, ela passa a ser imprescindível para que tu tenhas uma reunião e um atendimento de sucesso. Cara, e falando aí sobre a ideia do ambiente, né? Uhum. Geralmente o advogado tá de terno. Sim. Se for uma colega advogada, pode ser que ela esteja com paletó. Sim. E aí você vai lá e liga o ar-condicionado no 15, velho. Sim. Tá nevando na sala. E a pessoa tá, se for uma mulher, ela tá de blusa de alcinha na sala de reunião. Sim. E se for um outro cara, ele tá de camiseta. Meu irmão, no final da reunião o cara tá tremendo, velho. Ele tá altamente desconfortável. Sim. Então, já entrando aí, né, nessas ideias de recepção, eu acho que o primeiro ponto central de um bom atendimento é o chamado rapport. É você atender o cliente, aí não interessa o problema pessoal que você tenha. O problema pessoal, o nome já tá dizendo, ele é pessoal, ele é seu, ele não é do seu cliente. Você tá lá para resolver o problema dele. Então o seu problema, ele fica do lado de fora da sala de reunião. Chegar, atender o cliente com um sorriso no rosto, um forte aperto de mão, sem exageros, para não começar incomodando
a Sim. outra pessoa. Eu acredito que seja um pontapé inicial para você conseguir trazer aquela pessoa para o seu lado. Dale Carnegie tem um livro que eu acho que ele deveria ser lido por qualquer pessoa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cara, esse livro é sensacional. E ele diz justamente essa criação de um ambiente confortável para a pessoa. Então, você faz um bom atendimento com um sorriso no rosto, independentemente dos seus problemas, um aperto de mão e 2 perguntas básicas para iniciar qualquer reunião. Quer um café ou uma água? Cara, isso é sensacional, velho. Você já começou a deixar a pessoa confortável e demonstrando para ela que ela é importante. Tem um outro ponto que eu ia deixar até pro curso, mas eu vou falar aqui. Nome. Você não chama a pessoa de cliente e nem senhor e senhora o tempo inteiro. Você precisa gravar o nome do seu cliente e chamá-lo pelo nome. O nome, ele individualiza a pessoa. E essa individualização, ela é essencial, porque cada ser humano se acha muito especial. Então, quando você se dirige à pessoa chamando pelo nome, aquela pessoa se sente especial. Isso parece besteira, mas não é. Sim. Eu tive uma experiência há pouco tempo no médico. Nem era uma consulta para mim, era uma consulta de rotina, para Yasmin. O médico perguntou o meu nome quando a gente chegou na reunião, na consulta. E ao longo da consulta, quando ele queria conversar comigo, ele me chamava pelo nome. Ele me fez me sentir especial. Ele me deixou confortável. E aí você associa a ideia do bom rapport, e aí as questões que nós já conversamos até agora, o lugar onde você vai fazer a reunião. Ele precisa estar limpo, ele precisa estar organizado, e aí até uma teoria do direito penal, mas é que ela não é do direito, ela foi importada para o direito penal, mas ela é da psicologia, que é Fixing Broken Windows, consertando janelas quebradas. Se você está num ambiente que ele é desorganizado, que tem alguma coisa quebrada, a sensação é que ninguém cuida daquele lugar, que aquele lugar não tem gerência. E você não vai fechar o contrato com um advogado onde o escritório do cara é desorganizado. Sim. Então, que você tenha o seu cantinho da bagunça. Mas a sala de reunião, por onde o cliente passa, precisa estar extremamente organizada. Climatizado. O ar-condicionado precisa estar numa temperatura que seja agradável. E aí uma pergunta que não dói. Se você chegar para o cliente e falar o seguinte, olha, se você sentir frio ou calor, me avisa, porque eu altero a temperatura. E sinais evidentes no corpo da pessoa, né, você tá se encolhendo. Cara, muda a temperatura, pô. Não dói, velho. Você nem vai precisar levantar, pega o controle e muda. Exato. Então, esses pontos iniciais do ambiente onde você vai atender, eles precisam estar muito bem adequados. Mas aí eu tenho uma pergunta para te provocar, porque a gente está dizendo aqui de advogados que têm escritório. Sim. Porque sala de reunião, ambiente climatizado, água e café. E o cliente que não tem escritório e vai atender, por exemplo, na sala da OAB, como é que ele faz? Tá, então vamos lá. Quando o advogado não tem escritório. Bem, vou dar algumas sugestões e vou, enfim, percepções também sobre o assunto, mas como tu provocar essa questão da OAB, como eu disse já algumas vezes, eu não conhecia a ideia e a estrutura da OAB, assim, não via a real importância até de fato começar a participar da OAB e estar ali dentro. Então, hoje eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, existe um local que te permite, com toda a estrutura necessária, para que tu possas fazer um bom atendimento. Então, tu tens ali a sala em diversas subseções. A ideia de estrutura da OAB. Tu tens ali uma seccional, então vou pegar aqui o Distrito Federal. Tu tens ali Brasília com a seccional, é a sede, e depois tu tem as subseções em cada região administrativa. E na maioria das vezes, o que as pessoas esquecem é que dentro das subseções você tem um suporte. Então eu vou pegar como referência aquela na qual fui vice-presidente. Então, no Guará. Então, durante a nossa gestão, o que a gente discutia muito era a necessidade de ter um espaço para a advocacia daquele local, justamente para que pudesse fazer esses atendimentos. Então, assim, as salas, elas permitiam você, por exemplo, fazer uma audiência online, tu tinha uma sala de reunião, e cara, era uma estrutura que eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas e qualquer receio de falar, é uma estrutura boa, que agregava valor e tinha toda a comodidade que tu tens no escritório. Claro, óbvio, né? Existe ali uma diferença de tu ter o seu escritório, enfim. Só que entenda que a construção de passos, a caminhada na progressão, ela às vezes é necessária. E não é um passo para trás nesse caso. Eu vejo que aquela estrutura, por diversas vezes, ela não é utilizada por desconhecimento. E assim, lhe pouparia custo, porque uma das estratégias é você levar o cliente para algum local, enfim, para fazer, ou alugar um coworking, ou então fazer de alguma espécie, algum local que você possa utilizar para ter privacidade. Então, assim, eu já fui mesmo com o nosso escritório,
o cliente estava numa proximidade de uma subseção e eu o levei à subseção. Porque se o cliente está me procurando, ele está precisando de mim. Será que então eu não posso me deslocar para ouvi-lo? E aí, ao invés de pegar aí na residência dele, ele tá próximo a uma subseção, ou então buscar um ambiente que traga essa formalidade, não ir buscar um local próprio, sendo que a quase que a integralidade das subseções hoje possuem um local para, e não só isso. Aqui no DF é muito privilegiado, porque existem locais que são específicos para atendimento. Então, tem no setor de autarquias, tu tens a seccional, tem assim, meu primeiro escritório, os projetos do DF para a questão de fornecer essa estrutura são impecáveis. É realmente assim, e não tô puxando sardinha, mas é uma coisa que eu não conhecia. E realmente, se eu conhecesse lá atrás, algumas das nossas reuniões no começo, a gente teria sem dúvidas, feito lá. Porque facilita muito. Claro, tu não tens, como eu disse, toda a mega estrutura no escritório particular. Então, por exemplo, né, vamos pegar a questão de ambientação, estrutura como um todo. Uma das técnicas que a gente fala para facilitar a conciliação e mediação é climatizar o ambiente. Ninguém faz um acordo se tu tá com calor e agoniado, a pessoa quer sair dali. É um chocolate para a pessoa ficar mais calma, é um bom clima. Às vezes, alguns locais até colocam uma música de fundo, uma coisinha assim, né? Tô fazendo um clima ali, né? Então, então existem realmente técnicas para a pessoa ficar mais tranquila. Claro, numa sala da UAB, tu não vai ter, por exemplo, uma pessoa que traga, tu vai levar, sabe? Mas pelo menos o grosso tu tem. E ali é onde vem a ideia do tete-a-tete, de trazer confiança, chamar pelo nome, saber se aproximar da causa. Eu lembro muito de um colega advogado que, recém-formado, foi lá no nosso escritório. E ele levava alguns clientes para atender lá no escritório, justamente porque ele queria pegar a experiência. E ao final de uma das reuniões, eu peguei e falei para ele, você viu que a minha posição, a minha movimentação dentro da mesa mostrava uma figura de liderança? Ele não. Eu falei, olha, quando o cliente queria falar de um assunto e eu sentia que ele queria que eu ouvisse, eu me aproximava dele. Então, por vezes, quando eu sentia que ele já estava mais constrangido, eu me afastava para ele ter a possibilidade de vir. E essa ideia dessa dança de movimentação corporal me dizia quando ele estava mais inclinado ou não, que é igual o preço. Como que a gente sente a questão do preço? Quando você se fecha, quando você vai para trás, olha para o lado, são indicativos que aquilo ali gerou um afastamento, um distanciamento. Então são leituras que tu vai fazendo ao longo da reunião e postura que tu vai exercendo. Quem sempre fica chegando perto não incomoda? Você vai falando, vai incomodando, você tá chegando muito perto. Às vezes até um diálogo comum, e a gente tem até alguns casos engraçados aí, de colegas advogados que falam assim, e você vai assustando, tá me rondando? O que tá pegando aqui? E acaba que essa questão do espaço da pessoa, entender, fazer esse jogo dentro desse ambiente, cara, é sensacional. Mas já que você me provocou da questão da salinha da OAB, que inclusive eu cheguei a usar na seccional. Não vou mentir não, eu cheguei a usar antes da gente ter o nosso escritório, bem no começo, eu queria entender como funcionava, eu cheguei a usar uma vez na seccional. E foi super tranquilo. Eu usei numa subseção. Sério? Qual? Sério, Taguatinga. Ah, depois da sede nova, né? Não, no fórum. Sério mesmo? Porque lá na... Ah, na parte de cima. Na parte de cima do fórum, né, naquele piso superior, tinha a sala com os computadores e tinha um lugar onde a sala estava reservada, né? Sim. Ficava ali fechado e tal. E aí eu precisava atender a cliente. Eu tava sem escritório nessa época. Porque eu tinha tido um probleminha, né? Tinha saído de uma sociedade. A gente tava ainda dialogando. Flertando. Flertando. E ela falou, preciso de um atendimento urgente. E aí eu falei, olha, vou estar no fórum de Taguatinga. Eu não ia estar antes, mas agora eu estaria. E aí eu falei pra ela, vou estar no fórum de Taguatinga resolvendo alguns problemas e posso te atender. Se a senhora não se importar. Ela falou, não me importo. E aí fui ali, atendi ela e fechei o contrato. O que é extremamente importante. Não na hora. Sério? Sério, eu fechei depois. Na hora ela falou, vou pensar. Inclusive é algo que a gente depois pode comentar sobre isso. Mas vai lá, me provoca. Vou te provocar. Tu me provocou da sala do OAB. Agora diz aí, não tenho um escritório. Tô precisando captar o cliente. Não me sinto bem de ir pra uma salinha. Eu alugo um coworking, eu vou pra um restaurante, eu vou pra um café. Da tua história, o que tu sentiu, o que tu já fez nesse caso? Cara, eu vou te contar uma história. A gente já tinha escritório, só que do escritório para nossa casa, dá o quê? Uns 15 km? Mais ou menos? Um pouquinho mais. 16, 17. E aí era um sábado à tarde,
que o cliente queria reunião, ele falou, só posso sábado à tarde. E, cara, você imagina que sábado ele precede o Dia Internacional da Preguiça, que é domingo. Justo. E eu falei, não vou pro escritório. Não vou atender o cara no escritório. E eu falei pra ele, ó, vou estar por aqui, perto de casa, e vamos tomar um café? E levei ele numa cafeteria. Levei ele numa cafeteria muito legal. E aí nós tivemos ali a reunião, definimos valores, prospecção da ação, quais seriam os possíveis resultados, e ele fechou as 2 ações que ele queria comigo. No final, fui lá e paguei a conta. Mas com um detalhe, eu pagaria a conta de qualquer jeito. Muito interessante isso aí. Eu pagaria a conta de qualquer jeito. Eu não deixaria ele pagar a conta ali aquele dia. Embora ele só tenha tomado um café e a mulher quis uma água. Uhum. Mas mesmo que ele tivesse pedido mais coisas, eu arcaria com a conta. Ele quis dividir. E aí eu não deixei. Na verdade, inicialmente ele quis pagar, eu falei que não, que o escritório pagaria. E depois ele quis dividir. Eu também não deixei, fui lá e paguei a conta. Então, cara, você não tem escritório, não quer atender na sala da ordem, chama o cliente para um café. E sabe qual é o legal da cafeteria? É porque ela abre de manhã até a noite. Sim. E não tem horário certo para você tomar um café. Fala, pô, eu não gosto de café. Não tem problema, vá lá e tome uma água. Peça pro cliente alguma coisa para ele beber, nem que seja uma água. E aí, pelo amor de Deus, não peça uma água da casa, você tá numa reunião. Sim. Eu vou jantar com a minha família, eu peço uma água da casa. Mas eu vou jantar com o cliente, eu peço uma água mineral. Sim. Sabe? É questão de trato. De trato. E uma coisa que eu sugiro, vá antes da reunião, lanche. Porque não faz sentido você fazer a reunião com o cliente, o primeiro contato, e você comer enquanto faz a reunião. Sim. Cara, é de um risco muito grande. Você imagina um pedaço de frango grudado no teu dente, ou um pedaço sei lá, de salsinha, de cebolinha grudado no teu dente enquanto você conversa com o cliente. Não dá. Cara, o cliente vai olhar e tu vai ficar muito caricato. Então é o tipo da coisa que é melhor que você evite. Mas líquidos, cara, fica à vontade. Sim. Sabe o que eu lembrei? Engraçado essa questão de local, né? Eu tava te provocando, mas eu lembrei de um cliente nosso lá atrás, bem no comecinho mesmo, onde a gente foi fazer um almoço com ele. E assim, almoçar com o cliente já almoçou várias vezes, né? Reuniões, até pra comemorar, pra gente ter um momento pra depois dialogar sobre algumas coisas. Alguns restaurantes são bem tranquilos nesse sentido, da gente ter essa possibilidade. Mas eu não sei se tu te lembra, mas foi um que foi no Valparaíso, foi no Goiás. Lembro. E aí pra comer uma picanha na época. Sim, a picanha, eu lembro do gosto da picanha até hoje, era muito boa. Era muito boa. Só que tinha um problema. Era muito boa e a gente não tinha almoçado. Então a reunião acabou virando um almoço e 0 reunião. Tu te lembra disso? Sim. Aí não conseguia dialogar, porque tava todo mundo comendo. É porque ele também tava morrendo de fome. Todo mundo com fome, aquele negócio foi pós-aula, a gente acabou de sair da aula, teve que correr pra ir pra outra cidade, que é longe, né, de onde a gente mora. Mas foi uma baita de uma exceção, cara. Uma baita de uma exceção. Mas foi lá no começo. Foi lá no começo, uma baita de exceção, e com mais um detalhe importantíssimo. A conversa fluiu para que não tivesse reunião. Sim. E a gente teve essa sensibilidade de perceber que o cliente, na verdade, ele queria, antes do contrato, criar uma relação de amizade com a gente. Sim. Porque existem clientes que, não necessariamente no termo pejorativo da expressão, mas no termo humano, eles são carentes. Então eles precisam dessa relação um pouco mais próxima para que ele adquira confiança. Exato. E ali a gente se permitiu, tanto que esse cliente do início está com a gente até hoje. São o flerte. 7 anos Sim. advogando pro mesmo cara e pras empresas do cara. Uns 7 anos com o cliente, velho. Então, e dentro desses 7 anos, alegrias e dores Sim. das mais variadas possíveis. Sem dúvidas. Mas ele tá lá. Tudo bem que teve muito mais glória do que derrota, né? Graças a Deus. Muito mais, mas muito mais em relação a esse cliente. Alguns clientes são encantados, né? Sim. Então, tudo que a gente tocou, a gente não era advogado pra ele, né? A gente é alquimista pra ele. A gente toca, vira ouro. Foi o primeiro caso de discussão sobre prescrição intercorrente, que é um assunto de processo civil bem mais denso, antes do CPC de 2015. Você lembra? Lembro. De prescrição intercorrente. Contra o Banco do Brasil. Contra o Banco do Brasil. Foi muito legal. Eu paguei muito boleto com os honorários do Banco do Brasil. Glória a Deus. Foram muitos, cara. Esse caso foi um caso de sucesso que a gente tem assim, gravado na nossa história, né? É muito legal. Isso não dá pra esquecer. Como é bom fazer essas lembranças assim, é legal. Chega a dar um... Deu certo, a gente acertou. Tem muitos anos, mas foi bom. Então, ó, sobre essa questão de local externo, realmente eu concordo. Acho que a cafeteria, ela sempre tem o seu lugar. Um jantar, um almoço, eu acho que
para construção de relacionamento, mas para debater caso, eu não sinto que talvez seja um local muito apropriado. Pelo menos da nossa experiência, eu acho que foi mais para criar laços, vínculos e afinidade. Mesmo a reunião, eu lembro de algumas vezes que a gente foi convidado para almoçar, e aí eu falei que eu paguei a cafeteria, lembra? É um primeiro contato com o cliente. Sim. E ele não se opôs. Porque existem clientes que vão fazer questão de pagar. E você não vai criar uma briga com o cara pra ver quem é que paga a conta, né? Sim. Mas às vezes que a gente foi almoçar, os clientes já eram nossos clientes. Sim. No almoço a gente não conversou sobre o processo, a gente conversou sobre a vida. Depois que nós terminamos, pedimos um café. E aí a gente foi conversar sobre o processo. Então, essa criação dos laços com um posterior assunto de trabalho. E é importante que, durante o momento em que o cliente esteja, e a gente já entra num outro ponto, que é a reunião, como proceder, mas enquanto o cliente estiver querendo conversar sobre a vida, converse sobre a vida. Porque aí, de novo, Dale Carnegie, você ouve a pessoa de modo espontâneo, isso não tem que ser forçado. Deixa a pessoa falar, cara. E eu acho que esse é o primeiro ponto da reunião. Você não é adivinho, mesmo que você tenha estudado o processo, é importante que você ouça o que o cliente tem a dizer. Porque ele vivenciou o que está dentro do papel, o que está no processo. Você não. Então deixa ele te contar o ponto de vista dele, para que você possa depois confrontar isso com o que está no processo. Então, primeiro ponto, dentro de uma reunião, ouça o seu cliente. Perfeito. Ouça ele enquanto ele quiser falar. Evite interrupções num primeiro momento. Até porque ninguém gosta de ficar sendo interrompido. Então deixa ele contar a história de modo exauriente, vá gravando na sua cabeça, ou sei lá, se você não confia na sua memória, num papel ou até no computador, as dúvidas que você tenha sobre o que ele te falou, e depois, quando ele terminar, você retoma aqueles pontos que você entende que são cruciais para que você dê o retorno para o seu cliente. Mas, de fato, tem que deixar o cliente falar. Sim, e isso daí é um indicativo interessantíssimo para várias circunstâncias. Por exemplo, às vezes a gente esquece, a gente se embebeda daquela razão, daquele saber jurídico, e esquece sobre a existência do fato. E o fato é o único contorno que você não tem como criar juridicamente falando. O fato, ele aconteceu. Ele é uma realidade. Então, nesse caso, eu acho que a fala do cliente, ela vai trazer sempre um elemento a mais e, às vezes, fundamental. Então, mas o meu cliente, ele não sabe falar. O problema não é do cliente. Se você não está entendendo ele, entenda. Você tem que perguntar, você tem que buscar informações. Seu cliente não está lá para te dar uma aula de direito. Ele vai te expor um problema e você vai ouvir e você vai buscar uma solução para ele. Então, isso é perfeito. Inclusive, a título de feedback, quantas vezes o cliente já tinha um advogado e foi no escritório? Nossa, inúmeros. Inúmeros. Então, realmente, saber como ouvi-lo, ele vai te dar esse retorno, essa ideia de percepção macro do problema e, às vezes, a solução está ali. Você só precisa traduzir aquilo juridicamente falando para resolver uma ação. Quantas vezes? E o que é o desafio do direito, né? Exato. Porque se você for parar para pensar, a nossa atividade é sempre analisar um fato e ver qual artigo de lei eu posso aplicar naquele fato. Exato. É fazer uma transmutação da letra fria da lei para o caso concreto. Esse é o desafio, eu acho que isso que vai fazer a diferenciação de um bom advogado para um advogado ruim ou para um advogado mediano. A possibilidade de você enxergar a aplicação do direito naquele fato concreto. Eu lembro que teve um cliente no escritório, não sei se você vai lembrar, mas além de outros fatos, era uma organização criminosa. Ele estava imputado, né? Imputava-se a ele o fato de uma organização criminosa em que ela era muito complexa. Ligavam para o cliente de um banco, falavam assim, olha, se eu tá fazendo uma compra na loja tal aqui no valor de 12 mil reais, e aí o cliente falava, não. A pessoa falava, não tô fazendo nenhuma compra nesse valor. Eu falava, olha, então seu cartão foi clonado, eu vou te repassar para um outro setor do banco e vou cancelar aqui o seu cartão. E aí passava realmente para um outro setor. Era muito estruturada a forma de aplicação, né, do estelionato nesse caso. E aí passava para um outro setor, esse outro setor falava, olha, aqui é do banco, nós recebemos a informação do setor tal, o cartão do senhor foi clonado, já está bloqueado, a senhora pode ficar sossegada, não vai acontecer nenhuma compra no seu cartão, mas nós precisamos dele fisicamente. Então, só que nós temos um sistema de delivery, o banco vai buscar o cartão, a senhora vai cortar o cartão no meio, ensinava como fazer um envelope, vai guardar o cartão cortado, sem estragar o chip, porque a gente precisa fazer uma perícia,
sem estragar o chip, e vai colocar a senha do seu cartão aí dentro. E aí vai fechar e vai entregar pro motoboy. Só que veja, o motoboy só vai receber o seu cartão lacrado. Cara, eles faziam de um jeito que trazia uma circunstância de garantia, sabe, pra vítima, de que realmente era o banco. Pô, o motoboy só vai receber o envelope se ele tiver lacrado. Ele mandava o motoboy pegava, eles colavam o cartão, estavam de posse com a senha, e aí eles iam fazer as mais diversas compras. E teve um cliente acusado de ter utilizado esse cartão de crédito, um desses cartões de crédito, para fazer uma compra no Atacadão. Uma compra no valor de 15 mil. E aí ele foi ao escritório e, cara, você pega esse fato, beleza, foi o que isso eu li no processo, e ele contou a história dele. Falou, olha, fulano de tal é que era dono desse cartão. Ele pegou esse cartão, ele tava me devendo, pegou esse cartão e falou o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, você vai comprar aí, você vai fazer umas compras com esse cartão de crédito até o limite do que eu te devo. Tá aqui o cartão e tá aqui a senha. E aí, o nosso cliente olhou e falou o seguinte, doutor, eu imaginei que o cartão era dele. Porque ele tirou de dentro da carteira e me entregou junto com a senha. Anotou a senha pra mim, ele sabia a senha de cabeça. Então, embora não tivesse no nome dele, eu pensei que fosse da mãe, de uma irmã, de uma amiga, de alguém em que eu poderia fazer aquelas compras. E ele foi preso fazendo a compra. Olha só. Cara, você pega isso. E aí, como é que você aplica o direito no caso concreto? Você vai falar que o fato não existiu? A materialidade está comprovada, ele foi preso em flagrante. O cartão era da vítima. A vítima não tinha autorizado ele a fazer essas compras. Cara, interpretação errada dos fatos. Ele interpretou a realidade errada. A gente chama disso de erro de tipo. Sim. E nesse caso, o erro de tipo essencial, excluindo o dolo do cara. De modo que eu aplico o artigo 20, caput, porque ele erra sobre o elemento constitutivo do tipo, e faço com que haja exclusão do dolo. O estelionato não tem uma modalidade culposa. Fato atípico. Perfeito. E o legal é porque, assim, e aí eu acho que a gente até pode prosseguir nessa questão dessa tratativa com o cliente, porque, às vezes, a leitura daquilo que está sendo dito, ela consegue te dar soluções. E aí, vamos lá, Dudu, da sua expertise. Esse é sempre um assunto polêmico. Durante a consulta, você já dá soluções jurídicas ou você conduz para o campo da ideia e só eventualmente trabalha a solução jurídica quando do contrato fechado? Cara... Essa pergunta é polêmica, essa é boa, essa é polêmica. Vamos lá. Essa daí eu apanhei pra aprender. Porque a linha é muito tênue. Eu preciso, na reunião, transmitir pro meu cliente que eu tenho conhecimento sobre o fato, que eu tenho experiência, que eu já trabalhei naquele fato e que ele pode confiar em mim, porque se tem alguém que vai resolver o problema dele, sou eu. Mas eu não posso dar tudo pra ele. Eu não posso entregar a ele absolutamente todas as teses defensivas. Por dois motivos. Primeiro, uma questão jurídica. Eu tô analisando os fatos ali. Eu tô tendo uma visão preliminar acerca do que aconteceu. A minha visão, ela é panorâmica, ela não é aprofundada. E para eu definir qual tese vai ser, eu preciso pensar. E às vezes acho que é besteira, mas eu já tive ideias de tese e desenvolvi tese nos lugares mais inusitados possíveis. Cara, uma vez treinando, e aí me deu o estalo do processo e eu comecei a pensar. O que ia fazer, como ia fazer, por que ia fazer. E eu tive a ideia naquele momento. Teve uma outra vez, e esse caso também é interessante, eu vou contar mais um caso concreto. O cliente foi investigado por furto, interior de veículos. Furto do veículo. Qual teria sido o fato? A polícia disse que ele teria furtado um veículo com apoio de uma terceira pessoa. Ele teria estacionado o carro da vítima ao lado do carro dele e depois ele foi à delegacia e registrou uma ocorrência de furto do próprio veículo. E os carros foram encontrados pela polícia na manhã seguinte, um do lado do outro em uma outra região administrativa do DF. E, velho, o histórico criminal dele era de furto e receptação. E ele foi à delegacia com a mulher dele, com a ex-mulher, mas era... Amaziado. Era. Sabe, os flashbacks, o flashback contínuo, era o que ele tinha com a mulher, sabe? Eles nem ficavam juntos e nem ficavam separados. É no estilo Jorge Mateus. Junto tem briga, separado saudade. Era esse esquema os dois. E aí, ele falou, fui registrar a ocorrência. Registrou a ocorrência, beleza. 2 semanas depois, minha mulher foi intimada. E lá, os policiais começaram a me pressionar.
pressioná-la, perdão. E ela disse que realmente na noite que o carro foi furtado, eu não tava com ela. E aí ele falou, esse dia eu tava de Vale Night, eu realmente não tava com ela. Falei, mas espera aí, beleza, esse é o fato que a polícia tem? Que a sua mulher disse que não tava com você e na hora do registro da ocorrência você disse que tava com ela? Sim. E os carros foram encontrados aonde? Um do lado do outro. Falei, seu carro tava aberto ou trancado? Meu carro tava aberto quando a polícia encontrou. Falei, cara, qual é o elemento probatório que você tem de que ele praticou esse fato? Nenhum. Mas ele foi processado por furto. E o Ministério Público quis ouvir o policial que investigou. Cara, eu fiz uma pergunta muito capciosa pro policial. E eu falei assim, qual é o elemento informativo que o senhor encontrou que ele é o autor do fato? Falou, doutor, sinceramente? Falei, sim. Falou, nenhum. E aí foi uma pergunta que inicialmente me pareceu boa, e eu fiz assim, e o senhor acha que ele é culpado ou inocente? Ele falou, eu acho que ele é culpado. Juízo não pode fazer valoração e toma aquela... Não, foi pior, porque eu falei assim, mas como o senhor acha que ele é culpado se o senhor não tem nenhum elemento informativo? O juiz olhou pra mim e falou, doutor, o senhor perguntou o que ele acha. Cara, e aquilo ali me tomou de raiva, sabe? Porque eu falei, cara, ele não tem um elemento informativo de que o bicho é culpado, mas conversou com o delegado, fez o indiciamento dele, chega aqui em juízo, ele disse que não tem nenhum elemento informativo de que ele é culpado. Mas ele tá sendo processado. E ele acha que o cara é culpado. E fiquei puto com isso. E, cara, fui pra casa. Cheguei em casa, falei, vou tomar um banho e vou dar aula. Cara, terminei de tomar banho, me secando, velho. Me deu um estalo na cabeça. Teoria do etiquetamento. Sim, da ética. É. Por que ele tá sendo processado? Cada Veja, isso já era claro? Era. Mas não com a teoria do etiquetamento. Que trouxe uma robustez pra minha tese muito maior. E aí, a gente foi pro interrogatório. No interrogatório, a orientação era... Fiz uma pergunta pra ele. Falei, vem cá, você já foi furtado alguma vez na vida? Ele falou, já fui vítima de furto. Falei, você foi registrar a ocorrência? Fui. A polícia deixou você registrar? Não. Falou que eu era vagabundo e que eu tinha que experimentar na própria pele o que era ser furtado e roubado. Olha o histórico dele. Olha o histórico vindo. Teoria do etiquetamento. Então, cara, eu já tinha a tese de insuficiência probatória, mas entende que o etiquetamento fazia como de um jeito que eu não dei alternativa pro juiz? Se não a absolvição. E o Ministério Público pediu a condenação dele. E olha que loucura. Durante a reunião não tem como você pensar nisso. Exatamente. Não tem como você ter essa impressão inicial e já trazer pra ele a solução. E essa pergunta que eu te fiz foi justamente assim, polêmica, porque já aconteceu de ter uma reunião com o cliente, por isso que eu sempre bato na tecla. Fiquem atentos com relação ao seu tempo. O seu tempo é valioso. O seu tempo é valioso, é tempo de trabalho. E já aconteceu no cliente pegar, colocou o celular e falou, eu estou gravando a nossa reunião. Eu digo, tudo bem, o senhor está pagando por esse momento. Esse é o momento, de fato. Então nós vamos conversar, nós vamos falar. E você fica mais receoso, não, porque tu não tem que demonstrar medo. Tu tem que demonstrar total firmeza e segurança. Agora, claro, se atente ao seguinte detalhe. O cliente, ele tá ali para te contar um problema, e a gente já falou, tem um ambiente propício para recebê-lo. Tu vais ouvi-lo. Tu não vai chegar ali na hora e falar assim, a solução é tal, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, meu preço, tanto. Não. Tem até técnicas de fechar contrato. A gente fala disso hoje ou deixa pro curso? Acho que no curso. No curso, então. Então, basicamente, a gente vai tendo esse jogo, essa troca de informações. E se o cliente, ele já faz isso contigo, tu não tem que arredar, tu não tem que ir pra trás. Muito pelo contrário, tu mostra plena confiança do tema. E eu lembro desse caso, por quê? Porque a pessoa, tá, e o que eu vou fazer? Eu falei, olha, o que eu tenho de informação que tu tá me falando, me parece que a solução pode ir por alguns caminhos. Agora, firmeza e certeza, eu só vou poder te dar analisando a integralidade dos autos. Não, mas do que eu te falei, qual é a resposta? Eu falei, olha, existe uma tese, uma técnica de defesa que pode ser utilizada em casos semelhantes. Que é verificar as provas, verificar se tem uma debilidade da prova, eventualmente na fase de instrução, testemunha, eu preciso ouvir de ti quais são suas testemunhas. Então, se você confiar a mim a possibilidade de te defender, eu vou fazer o caminho seguindo uma instrução probatória, analisando todos os nuances. Eu vou fazer uma defesa com base naquilo que está sendo imputado ao senhor. E aí você vai falando de técnicas processuais, mas não da tese jurídica propriamente que tu vai utilizar. Porque se eu tivesse falado, sabe o que ele ia fazer, Dudu? E ele inclusive fechou com a gente. Não vou falar o caso aqui. Mas um contrato bom. E olha como ele veio já de uma forma mais hostil. Ele já tinha passado por outros advogados. E sabe o que eu descobri ao final? Ele só queria
para além da segurança, ele queria que alguém trouxesse firmeza a ele sobre o conhecimento do procedimento como um todo. Que alguém explicasse para ele que um processo inicia como inicial, que em certo momento ele foi citado e que ele tinha sido citado e outras partes também, e que o prazo dele, que ele achava que já tinha acabado, não tinha acabado, porque quando dá pluralidade de partes, eu só vou começar a contar o prazo da juntada do último mandado. E ali do que ele me falou, eu já pensei nisso, aí eu pedi pra nossa equipe olhar o processo, falei, verifica se todo mundo foi citado. Ah, não, tem um que não foi citado ainda. Então por que o senhor tá me falando que já acabou o prazo? Ah, é porque eu conversei com... Ótimo. É claro, ele já veio hostil. Então ele já vem maturado de uma coisa, ele já vem com uma ideia, ele já tava ali buscando, e eu pensava no primeiro momento que fosse, né? Preço, que era só preço, que ele tava querendo fazer ali uma ideia de barganha, mas não, ele tava querendo segurança. E ele veio, e eu falei, olha, não passou o prazo ainda. E nesse caso, ainda tem outras coisas que a gente pode fazer. Como assim, doutor? Mas já tinha ouvido falar que tinha passado o prazo. Eu falei, não, funciona assim. E eu não vou te falar de tese, eu vou te explicar de prazo. Aí eu peguei o código e falei assim, não sou eu que tô falando. É o próprio Código de Processo Civil. Ele, pô, doutor, então ainda tem como reverter isso? Ainda tem como discutir? Eu falei, tem. E aí ele deu uma abrandada, sabe? Sabe quando o cara se dá uma respirada na cadeira? Quem tá no controle da reunião? Entende? Ele falou, eu ouvi, ele foi hostil, eu ouvi. Mas na hora de deter o controle, ele tem que ser seu. Exato. Então, a dominância, que você pode pensar, e entendo, todo mundo que tá nos assistindo, dominância não é arrogância. Tá bom, já entendi. Não. Você tá ali pra ouvi-lo. Dominância é saber quando ouvir, quando falar e saber como se expressar nesses casos. Então, basicamente, esse caso foi muito interessante, porque mais uma vez confirmou uma coisa que a gente já tinha, assim. O cliente, ele tá te procurando porque ele tem um problema. Se você não quer resolver problemas, você não tá na advocacia. É muito simples. Ele tem um problema. Ele não vai te chamar pra comer um sanduíche. Não, ele vai pra lá porque ele tem um problema. Então, essa ideia de demonstrar conhecimento, eu acho que ela é tão importante, Dudu, como tudo que eu falo, né? Que eu digo que é sempre importante. Mas ela vale pro advogado mais antigo e mais experiente, como também vale pro mais novo. Porque se a gente parar pra pensar nesse diálogo, ele vale para todo mundo. Às vezes é o advogado que está começando e ele não tem uma comprovação histórica de casos de sucesso sobre aquela matéria. Mas se ele aprende a jogar com o assunto, com essa relação de atendimento, ele passa a confiança necessária. Claro, não é exauriente. Quer dizer, você não precisa saber de tudo naquele momento. Você colhe informações. Você vai ouvir o cliente. Então, se você está inseguro para uma matéria que tu não conhece, tu não tem parceiro, tô no começo da minha advocacia. Eu vejo, assim, alunos da segunda fase da OAB, né, que, enfim, dos cursinhos, entram em contato com a gente e falam assim, professor, vou atender um condomínio, foi o recente que eu ouvi. O que eu faço? Eu falei, propõe um parecer. Vende um parecer. Não, mas eles têm um problema. Eu falei, propõe um parecer, porque você não vai pegar só essa causa. Eu vou te ensinar a pegar o cliente. E ele fez exatamente isso. Ele pegou um parecer e montou um parecer, cobrou pelo parecer e propôs ao fim do parecer, junto com o parecer, uma proposta de honorários para ser o advogado do condomínio. Porque aquele pequeno problema poderia ser integrado num serviço mensal, onde ele iria prestar vários serviços e ele trouxe uma solução que o condomínio não sabia. Então, o que eu vejo da reunião são múltiplas oportunidades que às vezes o cliente não sabe que ele precisa. Então, você analisou o problema do cliente, você oferece formas de dar ali para ele confiança, você oferece formas de dar solução. Claro, às vezes ele não quer aparecer, às vezes ele só quer resolver o problema. Mas é uma técnica. Então, essa leitura de ambiente para você conseguir captar um novo cliente, captar uma nova demanda, propor uma questão, ela é muito vista durante esse momento. E sabe, a relação, como gerir essa relação atendimento cliente, problema, advogado. Eu posso garantir resultado? Jamais. Mas eu posso garantir o melhor de mim? Sim. E para isso o cliente ele precisa ter a leitura de que quando dá fala contigo, ele vai ter não somente um advogado, mas ele vai ter alguém que se importa com a sua causa. E que se importa e vai dar o sangue. E é essa leitura, buscar outros problemas que ele nem sabe que existem dentro da circunstância. Quantas reuniões tu já não fez e falou, mas e tal problema?
e tal coisa disso? Sobretudo empresas, né? Não, e aí o cliente ainda vira e fala assim, mas ninguém nunca me disse isso. Exato, eu peguei esse gancho porque você ouviu isso tem pouquíssimo tempo daquele caso. Que era justamente uma questão, pra nós, assim, enfim, basal. Cara, e aí só nessa brincadeira aí foram um contrato fechado com 3 empresas. Exato. De uma vez só. Detalhe que esse cliente chegou com um problema de relacionamento. Com um problema de relacionamento. Ele chegou com questão dentro do seio familiar e de repente a gente estava dentro de um grupo empresarial. Porque é uma forma de condução, né? É o horário, é a disponibilidade, é o jeito, é o trato, é tudo. É absolutamente tudo. E aí, né, retomando aquela ideia que você tinha me falado, por que eu entendo que você não pode aprofundar no mérito do problema do seu cliente com a resolução? Primeiro aspecto, porque você não conhece todos os dados. E lembra que o ponto de vista é a vista que você tem sobre um ponto. Filosoficamente, a verdade ela não existe. Ela existe apenas, na verdade, ela existe apenas no momento que ela está acontecendo. Porque depois que acontece, o que nós temos é apenas uma impressão acerca daquilo que aconteceu. Então, ao final desse podcast, você vai ter uma visão sobre ele, eu vou ter uma visão sobre ele, e o Henrique, que está aqui ajudando a gente, vai ter uma visão completamente diferente. E pode ser que elas sejam semelhantes, mas é capaz que elas sejam também antagônicas, completamente opostas. Então você precisa, para aprofundar, analisar todos os fatos que foram postos para você. Então, muitas vezes, na seara penal, por exemplo, você só vai conseguir ter essa análise pouco antes da audiência. Desse caso que eu contei mesmo, a audiência ela foi cindida, né? Porque faltou uma testemunha de defesa, e aí a gente adiou a audiência, o cliente estava em liberdade, sem nenhum óbice para o processo. E depois que a gente formulou o interrogatório dele para que ele falasse aquilo que eu precisava para poder usar a tese. Na primeira reunião isso não ia ter acontecido. Sim. E o segundo é justamente esse ponto, de você ter sido o primeiro advogado que ele vai ouvir. Porque não necessariamente você vai ser o último. Você precisa ter muita certeza para aprofundar a ponto de deixar o cliente sabendo qual a linha perfeita de tese defensiva. Porque existem casos em que isso também vai acontecer na primeira audiência. É um pouco menos frequente, mas acontece. E aí qual o problema? O cliente ouve tudo. A maioria das vezes, para alguns outros colegas, ele nem está pagando a consultoria. Você foi ali, deu a consulta para ele, explicou tudo o que ele tinha que fazer. Cara, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, doutor, eu vou pensar, mas obrigado pelo seu tempo. E ele vai embora. Ele vai em outro advogado, vai perguntar o que tem que fazer. Antes do advogado começar a falar, é capaz dele olhar e falar assim, não, mas o que tem que fazer é isso, isso e isso. É muito simples. E aí você recebe, o outro colega vai receber esse confronto, vai falar assim, cara, ele sabe o que eu tenho que fazer. E assim, por mais que pareça simples, não é. Sim. Porque para fazer, tem que assinar, parceiro. E para assinar, não é só a sua assinatura. Foram 5 anos de faculdade. Foi o tempo que você gastou estudando para a prova da ordem. É a estrutura que você montou para poder atendê-lo. Ainda que, eu não tenho escritório. Fala, perfeito, você não tem escritório, mas existe uma estrutura. Ou tu foi para lá como? Teletransporte? Não. Tu foi, o vestido, a roupa que você está usando, ela apareceu como no seu corpo? Então existe uma estrutura, sim, que você precisou ter para poder atender aquele cliente. Então eu entendo que uma cognição exauriente sobre aquele fato, ela não deva acontecer numa primeira reunião, por esses 2 motivos. Sim, e eu acho que, assim, claro que a gente está ali para a oferta de uma prestação de serviço. E por vezes existem estratégias para fechar o negócio. Tem algumas várias, né? A gente pode até abordar isso em um momento. Eu acho que a questão de precificação e fechar o contrato, ela merece uma fala só nesse momento, assim, sabe? Só para isso. Mas, por exemplo, tem estratégia de você imprimir o contrato e dar a proposta para a pessoa. Quando? Todos os casos? Não. Porque às vezes o cliente, ele sai de lá querendo refletir. E eu vejo muito isso. Mas também tem uns que eles já querem fechar na hora. Sim. Entendeu? E aí você imprime e faça. Sinta a reunião para saber se aquele documento ali ele vai ser cabível para uma forma de você sacramentar ou se ele vai gerar um espanto. Então, por exemplo, como trazer a ideia do preço, mostrar a questão do preço, até onde seu preço vai. E outro ponto, é a proposta. Proposta, por isso que antes só da gente avançar, deixa eu puxar um gancho, assim, só para não ficar nenhuma dúvida, principalmente para quem tá ouvindo a gente, nem tanto de você. Quando eu falo para não entregar uma cognição exauriente, eu não tô falando para você não entregar nenhuma cognição. Claro. Não é para você olhar lá o caso do cliente e falar assim, cara, eu acho que tem como resolver isso. Não é isso não. Explique ao cliente. Dê um menu degustação para ele, entendeu?
Sim. para que ele perceba que você entende do que está falando. Existem alguns métodos e para você demonstrar que você tem conhecimento acerca daquela causa. E aí, prestigiando a galera que está aqui assistindo a gente, mas um método muito interessante, mas a gente vai trazer outros, é você... Nem sei se eu deveria falar, cara. Mas vamos lá. É você fazer breves citações da lei. Essas breves citações da lei, elas trazem um argumento de autoridade. Então você demonstra o seu conhecimento, o cliente se sente estável. Só que existem muitas outras coisas que você faz, você já até puxou um gancho sobre isso, e que o cliente ele vai sentir confiança em você, porque a maior parte, a maioria esmagadora dos colegas advogados, ou tem preguiça, ou eles não sabem. E se você faz, esse é o seu diferencial. Exato. Sabe? Porque virar para o cliente e falar assim, eu consigo resolver, eu faço, ou isso, aquilo, eu tenho domínio sobre isso. Tá, mas demonstre domínio sobre o fato. É uma das cara, regras. no curso tem muita coisa sobre isso. Com muita certeza. coisa sobre o dominar uma reunião com argumentos de autoridade sem você ser arrogante. Sem você ser babaca. Você consegue fazer isso. Você entregou um ouro. Entregou um ouro. Vamos fazer o seguinte. Uma pepita. Uma pepita. Vamos colocar outra agora pro jovem? Lá. Pro jovem advogado? Então, sabe que a gente tem muito aluno. E eu sempre falo isso em sala. É o seguinte. Uma pessoa preparada, ela consegue gerir uma situação. Então, quando tu é procurado por um cliente, quer marcar uma reunião, aprende a sondar o problema. Claro, vamos marcar uma reunião, mas tem alguma coisa que eu posso entender sobre o seu problema, para lhe apresentar durante o momento da reunião algumas proposições. Olha como muda. Você sugere a ele uma busca de algo ali mais concreto durante a primeira reunião. Então tu tá muito inseguro. Claro. Professor, quantos anos vocês dão aula? X anos. Você vai fazer quantos anos já? Eu tenho 9 anos de sala de aula. 9 anos de graduação. Eu também tô com 9 anos de graduação. Então, mas 10 só de sala de aula. Ano que vem, 10 anos de sala de aula também. Então, é claro que a gente tem uma gestão maior. Óbvio, é experiência. Mas quando tu tá começando, tu não tem isso. Então, se preparar é saber sondar o problema e, se eventualmente for necessário, eu buscar uma informação para poder solucionar aquilo é fundamental. Então, não, professor, é sobre erro médico. É sobre plano de saúde. É sobre dosimetria. É porque eu tô querendo discutir um negócio de execução da pena. Então, assim, se você já entendeu qual é o assunto, tu já consegue se preparar. E aí sonda. Às vezes, claro, é o cliente de última hora e ela vai lá e te traz um problema. Eu tô comendo essa genética XYZ, preciso ver se tá abarcado pelo rol da ANS ou não. Enfim, a não ser que você seja extremamente inchado só pra esse assunto, que aí, enfim, você já deve saber, às vezes você precisa conhecer anteriormente. E se preparar não é vergonhoso, muito pelo contrário. Te dá mais segurança, te dá mais estabilidade. Então, para complementar essa que foi sagaz, a gente falou bastante disso, né, durante a questão de condução, de fechar contrato e tal, essa ideia de poder sondar o problema de forma antecipada e eventualmente trazer algumas soluções iniciais, que não é aprofundar, mas tu diz, olha, no Tribunal de Justiça, tu tens esse posicionamento. No STJ, tu tem tal posição. Então, a nossa discussão, ela tem que ser pensada assim, assim, assado. Que é um mapeamento de problema. Que é assunto... Esse assunto, ele já tá pronto já. E, enfim, aí a gente explora ele melhor, né, no momento oportuno. Cara, e aí, para e pensa. Você já recepcionou o cliente. Você tá fazendo a reunião com ele, conduzindo. E aí você precisa agora precificar, porque o cliente vai te pedir isso. Sim. Você trouxe alguns elementos, né, sobre isso. Não vou te pedir também uma cognição exauriente acerca dessa ideia de precificação, mas me responde aí, de modo não exauriente, como eu disse, mas como fazer essa questão da precificação? Você vai dar o valor para o cliente lá na reunião? Você vai mandar uma proposta para ele? Você já vai trazer o contrato com o valor impresso para ele assinar? Como é que você define isso? Show. Eu acho que isso vai também do autoconhecimento do seu escritório. Vou dizer sobre nós, né? Então a gente já tem experiência de cobrança. Mas vamos pensar que tu não tens nada disso. Então,
vamos criar elementos modulares para você começar a implementar e trazer isso para dentro da relação negocial. O valor do problema em discussão, o tempo de hora trabalhada, tu tem referencial das tabelas da OAB e tu consegue fazer ali, com essas informações, algumas negociações aptas a demonstrar para o cliente preço. Só que às vezes o cliente ele não fica só preso no preço, ele quer valor. Então, cada problema tem sua especificidade. Se é uma ação de 5 mil, se é uma ação de 50, se é uma ação de 1 milhão. Às vezes o problema é não saber precificar de 5. Você sabe cobrar de 1 milhão. E de 1 milhão você cobra caro, naturalmente, porque você entende que o problema é alto. Mas o problema, ele fica bem restrito nessas menores, onde tu não sabe quanto cobrar, tu cobra errado, e depois você vê que esse processo ele se torna um problema para ti também, porque ele é desestimulante. Então, inevitavelmente, o seu preço ele tem que trazer para o cliente valor. Então, hoje, quando você for dar o seu preço, você traz o seu diferencial, você apresenta a estrutura, o seu acompanhamento, a fase que tu pretende acompanhar, e nisso, caso tu tenhas uma insegurança para precificar, tu pode utilizar mostrando para o cliente o preço praticado, por exemplo, dessas de pequeno valor, por uma tabela já da ordem da OAB. E aí você mostra para ele, olha, isso aqui é o base. E eu não tô te oferecendo isso. Eu tô te oferecendo esse serviço. Então você agrega valor. Professor, mas eu não gosto porque a tabela da OAB é muito alta. E aí a ideia é de entender a sua realidade e a forma de precificar. Você pode pensar num valor que esteja adequado para aquela realidade até a sentença. Então você dividiu por fase. E que depois, se eventualmente for necessário recorrer, você tem um novo preço. Você tem que entender que tem demandas, por exemplo, contrato, que ela tem uma especificidade. Qual é o volume desse contrato? Qual é o problema que esse contrato toca? Para você determinar seu preço. Se eventualmente você está falando de uma ação menor, né? Vai ser um contrato que tu vai ter que colocar uma cláusula ad êxito, que é uma coisa pavorosa, né? Colocar no êxito é sempre um risco, a gente chama de contrato de risco, inclusive. Saber gerir o problema e saber dar preço agregando valor, que é a chave. Eu acho que você quer justamente que eu não dê logo o que a gente faz, assim, né? Mas chega difícil, né? Chega difícil. Porque quando você vai colocando essas elementares, inevitavelmente você vai escapando algumas coisas que, assim, é uma percepção muito própria da coisa que tu tens que entender. Não é que, veja, o erro que eu já vi várias vezes palestras e dicas assim, o cliente tem o preço. Entenda, eu acho que é uma situação muito delicada tu falar, o cliente tem um preço. Porque imagina, isso já aconteceu no escritório, são 2 amigos empresários, de uma mesma área, do mesmo segmento. Para um é X, para um é 2X. Por quê? Você entende? Assim, tu tem que ser, obviamente, razoável com aquilo que tu faz. Então, se você pensa só no preço com cara da pessoa, é óbvio que em algum momento vai acontecer uma situação como essa e a pessoa vai se sentir o quê? Lesada. Então você entende que a precificação, ela tá muito mais ligada ao serviço que você presta do que quem vai pagar. Exato, porque se você pensa só na pessoa em si, você tem a precarização do seu valor, porque às vezes você tá pensando na pessoa e esquece do seu trabalho, e aí a pessoa é muito humilde. Isso quer dizer que você vai fazer um tribunal do júri por R$2.000, Eduardo? Entende? Te conhecendo, tu prefere fazer pro bono do que fazer por esse valor. Entende? Porque se eu vou precificar pela pessoa, neste caso, veja, não é compatível com aquilo que você cobra habitualmente. Não é nem compatível com a tabela da ordem. Então, o seu valor, quando a gente fala assim de prestação de serviço, ele tem que existir. Porque se você faz o seu valor baseado no outro, você entende que você inverte as coisas? Uhum. E aí, olha como essa troca ela é interessante. Eu vou contar um caso real. Não vou me delongar, até que já tem mais de 1 hora que a gente tá conversando aqui, passou muito rápido. Mas foi um caso no começo da minha advocacia, eu sempre conto isso em sala, que eu cheguei numa fazenda, era um direito possessório, eu tava com meu HB20 parcelado em todas as vezes possíveis, e aí o cliente virou pra mim, e era no começo, sabe, tinha acabado de sair o carro, tava novinho, não tinha nem som ainda. E aí o cliente virou e falou assim, pô, doutor, com os honorários você vai até trocar de carro, e eu... Poxa,
Ainda nem paguei. Tá no começo, coloquei nem som. Tu já tá Tem soltando. nem película o carro. Não tinha, com certeza não tinha. Só não tinha direção, já tava ótimo. Eu evoluí na vida, cresci Direção na vida. IAR, né? Cresci na vida. O primeiro Cajuaninha lá era sofrido. Cara, aquela joaninha foi parar em cima de uma placa, depois você tem que Depois a contar gente isso conta pra essa gente. história. Enfim, em outros momentos. Então, olha só que interessante. Eu não soube conduzir. Eu escolhi mal o local pra fazer a reunião, porque eu fui na fazenda. Inevitavelmente, o valor que eu podia passar de imagem era aquilo que é até uma coisa que eu ia eventualmente perguntar, mas enfim, acho que vai ficar para um outro momento, que é a questão da primeira impressão, e o tanto que ela importa. A primeira impressão, a forma do atendimento, como a primeira impressão ela tem um efeito positivo ou negativo. Então assim, foi a primeira impressão de uma pessoa que ganhou uma ação comigo, a gente nem tinha sociedade ainda, era 2013, ela ganhou a ação comigo, me indicou para uma pessoa num direito possessório, numa questão possessória, eu me dispus a ir na fazenda com o meu carro novo, só que a pessoa tinha um padrão muito alto. Então, ela achou que aquilo ali, para ela, era mixaria perto da qualidade e ainda sugeriu que eu trocasse de carro com o honorário que ela ia pagar. Você entendeu que eu perdi totalmente o controle e o domínio daquele cliente? Sabe, assim, olha a posição que eu me coloquei. Eu me coloquei. Porque eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter marcado um café. Não precisava ter ido lá, até porque o carro sofreu para chegar naquela fazenda. Eu imagino. Sofreu bastante. O honorário nem deu para comprar outro carro. Foi bom, não vou mentir. Mas também não deu para comprar outro carro, que tem algumas parcelas. Mas, enfim, a ideia do valor que eu passei, o domínio de conteúdo, e depois que ele me precificou, se eu fugisse daquela realidade, não faria sentido. Imagina, vamos pensar aqui, vamos colocar em valores. Não vou falar exatamente, que senão não dá pra achar o processo. Mas vamos pensar aqui. Era uma propriedade que valia 1 milhão. Se você pensar em 10% de 1 milhão de honorário, 100 mil. 100 mil pagava o HB20. Então, quanto Na época sobrava, né? sobrava. Hoje em dia, mal dá pra comprar um. Então, basicamente, ele sabia que o meu preço não poderia ser maior daquilo que eu me locomovia. E lembra que eu te falei que a ação, ela tinha uma alta complexidade? Era um valor relevante mesmo. Não era tão alto assim, mas era um valor relevante. Então eu não podia cobrar um valor que o cara já tinha me precificado. Eu tinha duas opções. Eu tinha que retomar o eixo da coisa, ou eu ia me submeter ao preço que ele já estava colocando. E qual foi a proposta dele? Não, você come um percentual no êxito. Cara, no êxito... Uma raiva de êxito, cara. Naquele caso, não, ele até pode existir, mas desde que você saber gerir. Não, eu tenho uma raiva de quando é só o êxito. Só o êxito. Então, Isso não existe. E foi daí que veio a primeira ideia de, não, eu preciso me impor. Eu já tô muito recuado. E aí, então eu bati de frente e falei assim, olha, desse jeito eu não trabalho. Eu queria muito pegar aquela causa. Mas foi all in. Eu falei assim, ó, desse jeito eu não trabalho. Eu até posso ter uma participação no êxito. Mas eu preciso necessariamente que tu entendas que eu vou prestar um serviço duradouro, com fases, momentos processuais. E se tu quer o meu melhor, você tem que ter a contraprestação do melhor. Porque se você não fizer nenhuma proposta de pagamento, nem que seja um valor inicial e alguma coisa ao longo dessa caminhada, eu vou ser bem sincero pra ti. Eu sou um ser humano e eu tenho interesses. Se eu perder o interesse na tua demanda, como é que eu vou lhe garantir o meu melhor? Ele, não, mas aí é o êxito. A situação vai demorar 5 anos, 6 anos. Será que em 6 anos o seu êxito ele vai ser a minha realidade do HB20? Olha como a piadola dele trouxe algo contra ele. Então ele entendeu que eu tava crescendo, eu tava no início, mas eu dialogava como gente grande. Ele, não, então vamos fazer o seguinte. Ele fez uma composição de êxito, uma composição de entrada, uma questão de acompanhamento. E aí sim, realmente foi um valor expressivo, foi um valor muito bom. Não dava pra comprar outro que tá. Mas foi inverter aquela situação do erro. Foi na hora, eu tinha que conduzir de alguma forma. Então acaba que essas questões, esse detalhe, esse nuance da reunião como um todo, sabe? Quando tu não tem uma grande história por trás, ou não tem uma grande família, ou um grande nome, um escritório, tu tem que realmente trabalhar com as armas que tu tem. Por isso que eu acho que é muito problemático a gente precificar com base no cliente. Porque senão você esquece do seu valor. Uhum. Se eu tivesse pensado só no cliente, eu ia crescer o olho, a ação era grande, o cara tinha mais posses. Rapidamente, ele soube jogar, me precificou, eu deveria ter ido pra baixo, recuado, e eu soube me estabelecer de novo. Claro, talvez
Não no potencial que não poderia no potencial ter sido, que poderia ter sido. Cara, e eu fico vendo que a estabilidade psicológica durante a reunião ela é importante. Sim. Porque você falou de precificar e tem uma objeção do cliente que às vezes ela se torna comum na reunião quando você passa o preço na reunião. E às vezes ela pode acontecer depois quando você envia a proposta, né? Do cliente falar assim, mas eu fui conversar com o doutor fulano e o doutor fulano faz aí mais barato do que você propôs. Doutor fulano disse que é tanto. Se você fechar em tanto, eu fico com você. Cara, quando ele apresenta essa modalidade de negociação para você, particularmente me cria uma resistência muito grande, porque o cliente precificou o meu serviço. E o que ele tá vendo é o que ele tá pagando, mas ele não tá vendo os custos de se manter um processo. E aí, particularmente, a minha tendência dentro das reuniões tudo bem, eu entendo que ele pode fazer por esse valor. Não obstante isso, eu não consigo. E eu vou te explicar o porquê que eu não consigo. E aí eu levo o cliente a entender o porquê que eu tô cobrando aquele valor. E o outro advogado cobrou o valor dele. Se eu tiver alguma margem para dar de desconto para o cliente, cara, eu concedo. Não lembro. Não, talvez uma vez em 10 anos eu tenha me submetido ao preço que o cliente trouxe, mas porque era muito vantajoso pra gente ainda. Agora, fora isso, eu não mantive. Eu falei, o meu valor é esse, consigo te dar um desconto ainda nesse valor. Eu não fechei um contrato no início do ano passado por conta disso. Porque o cliente tinha uma demanda criminal, altíssima complexidade, organização criminosa, crimes contra a economia popular. Tinha, inclusive, além de outros, agiotagem. Meu irmão, agiotagem é um crime muito difícil de você defender. Porque a prova testemunhal ela vai contar muito, e o percentual que o cara cobrava sobre o empréstimo dele é o que manda. E aí você precisa analisar a jurisprudência do STJ. Essa daí eu vou deixar de dever de casa pra galera. Não vou contar qual que é, não. E aí... Faltou outra técnica aí. Outra técnica. E aí o cliente veio e falou assim, quanto que é? E eu falei, cara, é Y. Falou, só pago X. Falei, não consigo fazer X. X não dá pra mim. Eu vou te explicar o porquê que eu não consigo X. Você vai ter agora a resposta à acusação. Eu tenho uma audiência de instrução de julgamento que eu preciso me preparar. Eu preciso entender quais são as testemunhas que eu preciso levar, quais documentos eu preciso impugnar. Eu preciso ver se tem alguma prova que eu posso invalidar, ainda mais agora com o artigo 158A, que é a cadeia de custódia, sensacional para a tese defensiva. Eu falei, eu preciso ver e eu preciso começar a trabalhar isso agora. Depois eu tenho memoriais. Irmão, de memoriais, que ia me tomar uma vida para concluir, ia vir a sentença. Da sentença, eu preciso avaliar se eu vou fazer embargo de declaração ou não. Porque a depender não vale a pena. É melhor deixar a sentença vaga mesmo, porque isso gera absolvição no Tribunal de Justiça. Mas se eu dou oportunidade para o juiz fundamentar bem a petição, é de lascar. E o pior, eu vejo muito colega dando oportunidade para o juiz, achando que o juiz vai mudar o entendimento. Não, ele vai fundamentar melhor ainda. E aí, depois eu tenho uma apelação. Da sua apelação, eu posso ter embargo de declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário, agravo interno, agravo regimental, mais embargo de declaração, mais agravos. Falei, impossível. Eu não consigo chegar a X. Eu consigo cortar o Y. Cara, e aí acabou que ele não fechou. Mas eu vou te falar, eu fiquei satisfeito. Porque ali eu sabia que ia vir um peso pro escritório que não valeria a pena o custo-benefício. E aí os colegas, principalmente quem está iniciando, tem que tomar cuidado e tem que ter uma estabilidade mental muito boa para isso. É saber que se você não fechou com esse cliente, vai vir outro cliente. Mas aquele que você não fechou no valor que você propôs, não era para ser seu cliente. Não é uma questão de Cosmos, de Maktub, não é isso. É uma questão de que ele não era seu cliente porque ele entendeu que aquele dali não era o seu preço. Sim. E, cara, uma expressão muito chula, mas que meu avô gostava muito. Pra quem abaixa demais mostra os fundilhos. Então você tem que tomar cuidado demais com esse recuo, porque à medida em que você recua, o outro cresce. Isso em qualquer relação. Então daqui a pouco o cliente tá mandando em você, velho. Isso não existe, cara. Então essa precificação, ela precisa acontecer e você precisa botar o limite. Mas quanto é que eu vou fechar esse contrato para que eu tenha lucro? Porque se você não quer ter lucro, cara, você tá fazendo filantropia, você não precisa advogar. Vai ajudar a defensoria pública.
Entende? Então, se você tá advogando é porque você quer ter lucro. É uma atividade, é uma profissão. E você precisa disso. Então, há um limite em que você pode ceder pro cliente. Abaixo daquele limite, isso não pode ir mais, cara. Pra encerrar, e assim, até pra corroborar com isso, cara, o processo que eu tinha mais pavor foi um dos que eu fechei no primeiro ano de advocacia. Encerrou ano passado. Nossa, Pergunta quanto eu cobrei. eu tenho até medo. Eu cobrei R$2.000. Caraca. Quantos anos? E não tinha nada de êxito, não tinha taxa, não tinha nada. 2013, Dudu, durou até 2022. Meu Deus do céu. Processo pavoroso, de tanto tempo que ele durou. Divide isso aí pelos meses, e aí você vê quanto que eu recebi por mês desse cliente. 2013. Cara, se pensar assim, foram 10 anos, vamos arredondar pra 10 anos, cada ano tem 12 meses, então 120 meses. Você divide aí 2.000 por 120, vai dar 50 centavos. Quer ver? Vamos lá, vamos fazer aqui pra encerrar. Nossa, meu Deus do céu, velho. Você quer mesmo pagar essa vergonha assim? Vamos lá. Você já começou, Eu né? recebi Agora? R$16 por mês. Ah, essa foi no débito. R$16? Não, foi só isso não, pô. Tem 66 centavos ali que você tá esquecendo. Ótimo, dava pra comprar uma promoção em algumas... Cara, R$16,66 por mês. O que você compra com isso aí? Você não bota combustível no carro, você não consegue comprar nenhuma meia, você... Cara, já sei, você pode ir na padaria, dá 16 pães. A Isso média partindo hoje do tá pressuposto de R$1, É. né? Porque não é bem a realidade Brasil. Então, assim, é sempre muito complicado. Mas pra gente fazer um apanhado. Então, ambientação, apresentação, controle da reunião, gestão, né? Sobretudo, Domínio da reunião. domínio da reunião, leitura da situação fática, leitura dos elementos de preço e, a parte do contrato, a gente deixa para um próximo episódio. É isso aí. Quer encerrar o episódio de hoje? Quero. Galera, valeu pela presença de vocês. Obrigado por nos assistirem. Segue no Instagram, segue a nossa página aqui, manda pra todo mundo, curte, compartilha e salva. Um abraço pra vocês, até semana que vem. Um abraço, galera. Até a próxima.